E aí, pessoal dos elementos, aqui quem fala é Matheus Queiroz, criador do canal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, gente, estamos aqui em mais uma videoaula para dar continuidade ao estudo da aritmética básica. E o título da nossa aula de hoje é Máximo Divisor Comum, mais conhecido como MDC. Galera, esta aula de hoje ela é muito importante para conteúdos que nós ainda iremos ver, e também muito importante porque a partir do MDC nós conseguimos resolver alguns tipos de problemas do nosso cotidiano. Inclusive nós teremos uma aula só para resolver problemas nesse sentido, tá certo? Então acompanhe a aula e peguem tudo que eu irei falar aqui, certinho? Bora lá! Bom, pessoal, nesta aula, inicialmente eu irei definir o que é o MDC, tá bom? Em seguida, eu irei definir o que são números primos entre si, que depende da definição de MDC, é bem tranquilo, tá? Dando continuidade, eu irei apresentar um método de decomposição simultânea. Através desse método, a gente consegue determinar o MDC entre dois ou mais números. É bem de boa. E por fim, nós veremos algumas propriedades do MDC, certo? Então, vamos para a nossa aula. Bom, pessoal, como eu acabei de falar, vamos primeiramente definir o que é o máximo divisor comum. Para isso, eu peguei um caso particular. Aqui, eu descrevi para vocês os divisores de 18 e de 24, tá? Os divisores de 18 são 1, 2, 3, 6, 9, 18. E os divisores de 24 são 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. Certinho? Eu quero que vocês percebam o seguinte, ó. Esses camaradas aqui, o 1, o 2, o 3 e o 6, são divisores comuns a 18 e a 24. Como assim, professor, divisores comuns? Porque esses quatro caras aqui dividem tanto o 18 quanto o 24. Tranquilo até aí, né? Só que eu quero que vocês percebam o seguinte. Desses quatro caras, que são divisores comuns, qual é o maior deles? Ora, professor, o maior deles é o 6, né? Então, o 6, pessoal, ele é o máximo, ou seja, o maior divisor comum entre esses dois números. E é através daqui, né, desse tipo de situação, que surge o máximo divisor comum. Tranquilo? Então, só para finalizar aqui, ó. Desse modo, dizemos que o número 6 é o máximo divisor comum entre 18 e 24. E a gente representa isso dessa forma aqui. MDC de 18 e 24 é o 6. Fácil demais, né? Simples demais, como tudo na matemática. Bom, vamos continuar. A gente vai treinar como é que faz para determinar esse MDC, tranquilo? Porque nem sempre é legal descrever todos os divisores para a gente analisar qual é o maior. Isso não é bacana. Mas calma que já já a gente vai chegar nesse ponto aí. Então, pessoal, aqui está a definição já fechada, né? A definição que eu acabei de apresentar para vocês. O máximo divisor comum, o MDC, entre dois ou mais números naturais é o maior divisor comum a eles. Simples assim. No caso lá do 18 e do 24, era o 6, não é isso? Bom, agora eu trago aqui para vocês, pessoal, a definição de números primos entre si. Olha aqui a definição. Dizemos que dois ou mais números são primos entre si quando o MDC entre eles é 1. Ou seja, quando o máximo divisor entre esses dois ou mais números for o número 1. E aqui eu trouxe 3 exemplos para vocês. Olha só. O MDC entre 3 e 7 é 1. Porque 1 é o maior cara que divide o 3 e o 7. Certo? Item B. O MDC entre 4 e 15 é 1. Eles são números primos entre si. Porque 1 é o maior número que divide o 4 e o 15. Certo? E no item C aqui nós temos 3 números, né? O MDC entre 5, 9 e 14 é 1. Esses 3 caras aqui são números primos entre si.
O maior cara que divide eles é o 1, certo? E aqui eu trago uma observação que ela é muito importante e o pessoal confunde bastante. Porque o pessoal pensa que números primos têm alguma relação com números primos entre si. E na verdade não tem necessariamente, tá? Inclusive eu coloco aqui, ó. Note que para serem primos entre si, não tem que ser necessariamente primos. Não tem que ser necessariamente primos. Por exemplo, ó, nesse item A, 3 e 7 são números primos. Beleza. Eles são primos entre si também. Tranquilo. Só que olha o item B. Nem o 4 nem o 15 não são números primos. Só que eles dois são primos entre si. A mesma coisa aqui acontece no item C. Ó. O 5 é primo, o 9 não é primo, o 14 não é primo. Só que o conjunto desses três números são números primos. Tá? Isso aqui forma um trio, né, de números primos. Simples demais, né, a definição de números primos entre si. Essa definição, pessoal, ela é importante para momentos futuros, tá? Por exemplo, quando a gente estiver trabalhando com frações irredutíveis, o que mais? Quando a gente estiver trabalhando com as operações de frações, vai ajudar bastante a gente, tá bom? Vamos continuar aqui. Bom, agora, de fato, chegou a parte onde eu mais queria, que é o método da decomposição simultânea. Como é que a gente faz para determinar o MDC entre dois ou mais números? Naquela situação inicial do 18 e do 24 era de boa, né? Era tranquilo. Mas, por exemplo, aqui, ó, desse item A, quero determinar o MDC entre 48 e 30. São números bem maiores, né? E aqui, ó, 100 e 120. E no item C, que são 3 números. Então, eu vou apresentar para vocês agora um método que é bem de boa e a gente consegue chegar no MDC de forma bem rápida, certo? Então, vamos lá. Bom, aqui eu tenho o seguinte. Eu quero determinar o MDC entre 48 e 30. Então, qual é a ideia, pessoal? Eu coloquei os dois valores aqui, tracei uma linha vertical e eu vou começar a dividir esses camaradas por números primos que dividem os dois simultaneamente, tá bom? Então, se eu colocar, por exemplo, aqui o 2 divide o 48 e o 30, beleza. A gente só vai colocar aqui, do lado direito aqui, desse traço vertical, apenas números primos que dividem os dois números, tá? Então, olha só, 48 dividido por 2, 24. 30 dividido por 2, 15. Certo? Agora, qual é o próximo primo que divide o 24 e divide o 15? Veja que o 2 já não serve mais, né? Porque o 15 não divide por 2. Mas só que o 15 divide por 3, né? Olha só. E o 24 também. Então, 24 dividido por 3, 8. 15 dividido por 3, 5. Agora, qual é o próximo primo que divide 8 e 5 ao mesmo tempo? Não tem nenhum. Concordam comigo? Então, o nosso procedimento para determinar o MDC para por aqui. E nessa situação, pessoal, o MDC vai ser exatamente o produto desses dois números. Vai ser o 2, vai ser o 2 vezes o 3, que no caso aqui é 6. Tranquilo? Ah, professor, então é o seguinte. Nesse item A, o MDC entre 48 e 30 é o 6? Exatamente isso. Simples demais, né? Fácil demais. Eu quero colocar aqui uma observação. Olha esses camaradas que sobraram aqui, ó. Ficaram no final o 8 e o 5. Se você pegar o número inicial e dividir pelo MDC, você vai obter esse 8 aqui, né? 48 dividido por 6, 8. Com o 30 acontece a mesma coisa. 30 dividido por 6, 8. Certo? Isso é importante porque quando a gente estiver trabalhando com os problemas que envolvem o MDC, isso vai ser importante. Eu já estou frisando agora. Certo? Vamos para o item B aqui. No item B, nós queremos determinar o MDC entre 100 e 120.
Vamos começar aqui nosso procedimento. O 2, obviamente, divide o 100, divide o 120. Fica 50 e 60. Posso continuar por 2, né? 25 por 2, 50 por 2 fica 25. 60 por 2 fica 30. Note que eu não posso colocar mais o 2 aqui, porque o 2 não divide o 25. Então, qual é o próximo primo que divide o 25 e o 30? O 5, né? Olha só. 25 dividido por 5, 5. 30 dividido por 5, 6. E agora, qual é o próximo primo que divide o 5 e o 6? Não tem nenhum. Não tem nenhum primo que divide o 5 e o 6 simultaneamente. Então, a gente para por aqui, certo? Então, nessa situação, quem é o MDC entre 100 e 120? Basta multiplicar aqui. 2 vezes 2 vezes 5. Isso aqui dá 20, né? 2 vezes 2, 4 vezes 5, 20. Então, nesse item B, o MDC entre 100 e 120 é 20. E aquilo que eu falei para vocês em relação ao item A vale também para o item B, tá? Olha só, se você pegar o 100 e dividir por 20, que é o MDC, vai dar 5. Se você pegar 120 e dividir por 20, vai dar 6. Esses valores finais aqui são importantes também, certo? E finalmente vamos para o item C. E nessa situação eu quero determinar o MDC entre 3 valores, né? No caso aqui é o 24, 36 e o 48. Bora lá. Todos são pares, então eu posso começar aqui com 2. 24 dividido por 2, 12. 36 dividido por 2, 18. 48 dividido por 2, 24. Ainda temos só números pares. Podemos dividir por 2 novamente. 12 por 2 é 6. 18 por 2, 9. 24 por 2, 12. Já não posso mais continuar com 2, né? Dividir esses 3 camaradas por 2, porque o 9 é um número ímpar. Só que eu percebo que todos esses caras são divisíveis por 3, que é o próximo primo. Então, 6 dividido por 3, 2. 9 dividido por 3, 3. E 12 dividido por 3, 4. Qual será o próximo primo aqui que divide o 2, o 3 e o 4 simultaneamente? Não tem nenhum, né? Concordam comigo? A gente para por aqui com esse procedimento. E aí, qual que vai ser o MDC entre esses 3 caras? Vai ser 2 vezes 2 vezes 3. Isso aqui dá 12, né? Ou seja, o MDC entre 24, 36 e 48 é 12. Tá aí. E novamente eu destaco esses valores aqui e vocês sabem como é que eles surgem, né? Como é que a gente pode interpretar eles. Pegar 24, divide por 12, que é o MDC, vai dar 2. Pega o 36, divide por 12, vai dar 3. Pega 48, divide por 12, vai dar 4. Tranquilo? Fácil, né? O método da decomposição simultânea. Sem estresse até aqui. Qualquer dúvida, pessoal, deixa aí nos comentários, tá bom? Vamos dar continuidade. Bom, chegamos agora nas propriedades do MDC. Depois de apresentar todas as propriedades, que são 4, que eu trouxe para vocês, eu vou dizer quais são as mais importantes para a gente, tá? Então aqui diz o seguinte, ó. Dados A e B, números naturais quaisquer, temos as seguintes propriedades do MDC. Primeira propriedade. Se A divide B, então o MDC entre A e B é igual a A. Como assim, professor? Com letras eu não consigo compreender. Calma que a gente vai fazer um exemplo aqui, ó. Por exemplo, se 3 divide 6, obviamente 3 divide 6, então o que é que vai ocorrer? Então, o MDC entre 3 e 6 é o 3, é o divisor, certo? Se 3 divide 6, então o MDC entre esses dois caras aqui é o 3. Deixa eu dar mais um exemplo, né? Eu acho que é válido. O MDC entre 5 e 10. Ora, o 5 divide o 10.
Então, o MDC entre esses dois caras é o 5. Simples assim, tá? Vamos para a segunda propriedade. Ela diz o seguinte, ó. O MDC entre o número 1 e outro número qualquer, que eu estou representando aqui pela letra A, sempre vai ser 1. Sempre, sempre, sempre. Então, exemplo aqui para vocês. Ó. MDC entre 1 e 3 é 1. Certo? Isso é meio que óbvio, né? Qual é o único cara que divide 1 e 3 simultaneamente? É só 1. Tá? Outro exemplo. O MDC entre 1 e 10 é 1 também. Isso é sempre fácil de lembrar e de praxe, certo? Vamos para a terceira propriedade. Ela diz o seguinte: se o MDC entre A e B é igual a N, um número aí natural qualquer, então o MDC de K vezes A e K vezes B vai ser K vezes N. Onde esse K, pessoal, ele é um número natural diferente de zero. Certo? Vamos dar um exemplo aqui com números para vocês compreenderem. Um exemplo aqui bem tranquilo. Por exemplo, eu sei que um MDC entre 18 e 24 é 6. Eu quero que vocês façam a conta daí e cheguem nesse resultado. Aliás, já foi feito no início dessa aula, né? De fato, MDC entre 18 e 24 é 6. Se isso aqui acontece, né? Então, o MDC, por exemplo, eu vou pegar o 18 e o 24 e vou multiplicar por 2 cada um deles. No caso, esse 2 vai estar desempenhando o papel do K aqui, tá bom? Então, 2 vezes 18 e 2 vezes 24. Isso vai ser igual a 2 vezes o MDC, que é o N. 2 vezes 6. Então, isso daqui, pessoal, é o quê? Diz pra gente que o MDC, 2 vezes 18, 36. 2 vezes 24, 48. O MDC entre 36 e 48 é 2 vezes 6, que é 12. Tranquilo? Então, essa terceira propriedade diz isso aqui pra gente. Se você pega cada um desses valores aqui que você quer determinar o MDC e multiplica por um valor K qualquer, esse K é um número natural qualquer. Então, o MDC também fica multiplicado por esse K, certo? No exemplo que eu dei aqui para vocês, os dois valores eram 18 e 24, e o valor do K que eu peguei aqui era 2. Mas poderia ser 3, poderia ser 4, poderia ser qualquer número natural, tá? E finalmente chegamos na última propriedade, que ela diz o seguinte, ó. Se P1 e P2 são primos distintos, ou seja, são números primos diferentes, então o MDC entre eles dois é 1. Pessoal, números primos distintos sempre são primos entre si. Sempre, sempre, sempre. Isso aqui é a definição de primos entre si, né? Quando o MDC é igual a 1. Então, exemplos aqui para vocês, ó. MDC entre 3 e 5 são números primos distintos, o MDC vai ser 1. Eles são números primos entre si. Lembrem, né? Da definição de números primos entre si. Outro exemplo. MDC entre 7 e 11. 7 e 11 são números primos distintos. Então, o MDC entre eles é 1. Ou seja, eles são números primos entre si. Certo? E aqui estão, pessoal, todas as propriedades do MDC. Professor, qual dessas propriedades são mais importantes, que a gente utiliza bastante? Bom, eu destaco aqui 3 para vocês. Essa primeira propriedade, tá bom? Muito importante a gente saber dela. Essa segunda, também a gente utiliza bastante. E a quarta, certo? Não estou dizendo que a terceira não é relevante. Sim, ela é relevante, mas essas outras que eu destaquei, a gente utiliza com mais frequência. Galerinha, esta foi a nossa videoaula. Espero aí que vocês tenham gostado. Se ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se teve alguma coisa que agregou no teu conhecimento, deixa teu like aí, compartilha com um amigo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, isso aí vai ajudar bastante a gente, e acompanha as próximas aulas. Valeu e até mais!